Então, deixa eu aqui começar. Não sei se vocês já viram, mas eu coloquei uma lista de exercício das aulas anteriores, tá? Acho que só tinha 3 exercícios, bem fácil, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando também, tá? Então, ontem, como não teve aula de química, né? Vamos. Professor, Oi, pode falar. a gente podia fazer um grupo de química Pode no ser. Whats. Pelo amor de Deus, química é muito legal. Não, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou. Você cria esse grupo com os alunos? Que eu acho que eu não estou no grupo com os alunos. Pode ser. Aí, aí você cria o grupo, manda o link aí para quem quiser entrar. E também aí eu passo meu contato, eu entro também no grupo, tá? Aí a Beleza, gente então. pode estar tirando dúvida via WhatsApp Beleza. mesmo, tá? Tá. Mas ó, a química é bonita, gente. Não é esse É monstro de legal, cabeça mas é complicado. Entendeu? nada. Ah, eu entendo, eu entendo. Não, mas ó, se você conseguir às vezes assimilar a química com o seu dia a dia, às vezes fica mais palpável para você entender algumas coisas, tá? Eu sei que tem algumas coisas que, como a gente não enxerga muitas coisas que acontecem na química, e vê o que está acontecendo nesse negócio. Aí você perde um negócio, já decide tudo, né? Mas o importante é com calma e aprendendo, tá? Mas qualquer dúvida, então a gente faz um grupo de química e vocês me mandem mensagem por lá, tá? Deixa eu apresentar aqui. Hoje eu estou com 2 monitores, então fica mais fácil também ver o chat também, tá? Para quem quiser escrever. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente vai estudar as ligações químicas, tá? As ligações químicas. Então, vocês devem estar se perguntando por que que os átomos se ligam, né? Aqui. Por que que os átomos se ligam? Então, vamos pensar que os átomos, assim como a gente, né, como seres humanos, o que que a gente procura? A gente procura uma maior segurança, maior estabilidade. Então, os átomos, a gente pode falar que eles se ligam para quê? Para ter maior estabilidade, ok? Então, um fato chamou a atenção dos físicos e químicos foi a alta estabilidade dos elementos que hoje a gente chama de gases nobres, tá? É esses caras aqui, ó, que estão em azul claro, que são o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e randônio, tá? Pode parecer que eu estou xingando vocês, mas é os nomes dos elementos, tá? E são os gases nobres. Nossa, tem cabelo. Então, o que eles viram nessa estabilidade desses gases nobres? O que eles têm em comum? Então, eles viram que esses gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a camada mais externa do núcleo, né? A última camada, quando eu estou fazendo minha distribuição eletrônica, é a minha última camada, tá? Então, com exceção de quem? Do hélio, porque o hélio ele apresenta 2 elétrons na camada de valência, ok? Então, a gente pode ver aqui, ó, o, o hélio, as configurações eletrônicas do hélio. Então, temos aqui 2 elétrons só na sua única camada, então tem uma camada completa. Agora, vejam que todos os gases nobres aqui possuem o que na última camada? 8 elétrons. Então, neônio, 8 elétrons, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Então, eles viram que todos, né, exceto o hélio, possuem 8 elétrons, então admitiu que, devido a essa configuração eletrônica, os átomos desses elementos são estáveis, tá? Então, foi aí que surgiu a regra do octeto, tá?
que é a regra do octeto? Pelo nome, octeto, 8. Então, os átomos procurariam completar 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Para ter maior estabilidade. Então, isso explicaria a ligação entre sódio, Na, e cloro, formando cloreto de potássio. Vou ver aqui. Ô Tayla, você já comeu, você já provou, sabe o que é cloreto de sódio? Já viu na vida isso? Ixi, tem duas? Pode ser qualquer uma aí, responde Vixe, as tá duas. travando. Não Vamos para as entendi o que o duas. senhor falou. Você sabe o que é o cloreto de sódio? Já viu? Já comeu? Já vi, sim. Sabe o que é? Bom, então, para quem sabe, para quem não sabe, o nosso cloreto de sódio é o sal de cozinha, tá? Sim, Pessoal, eu já vi. é o nosso sal de cozinha. Então, isso explicaria a ligação entre o sódio e o cloro, formando o nosso cloreto de sódio. Então, vejam a configuração do sódio e do cloro. O sódio, vocês vão lá fazer a distribuição eletrônica, vão ver que o sódio possui um elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons. Então, o que vocês acham? Vamos pensar no sódio. O que vocês acham que é mais fácil o sódio ele perder um elétron? Aí ele ficaria com 8 na camada L, perdesse um elétron, ou ganhar 7 elétrons para ter 8? Né? Então vamos pensar. É mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7 elétrons. Então, o sódio aqui, ele vai ceder esse elétron, vai perder esse elétron e o cloro vai ganhar um elétron para ter 8. Então, o sódio cede o elétron da sua camada de valência para o cloro e ambos ficam com 8 elétrons no seu último nível, tá? Então, percebam que ao doar um elétron, o meu sódio passa a não ter mais esse nível M, passa o L a ser minha camada de valência. E quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência agora? 8. E esse cloro que recebeu um elétron, eu vou ter na minha camada M, ou seja, na minha camada de valência, 8 elétrons também, tá? Vocês lembram das aulas anteriores que eu falei que quando um átomo ele perde um elétron, ele fica com carga positiva e a gente denominou como cátion. E quando um átomo ele ganha um elétron, ele vira um ânion, né? Então, o que acontece? O sódio perdeu um elétron, ele vai ficar com carga positiva. Cátion, sódio. E o meu cloro vai ficar com carga negativa, né? Que ele recebeu um elétron. Então vai ficar ânion cloreto. E lembrando que cargas opostas se atraem, então vai ter uma atração entre a carga positiva e negativa dos meus íons, formando então o meu cloreto de sódio, tá, pessoal? Aí tem a tendência à estabilidade. Então, ao formar compostos, os átomos que se ligam tenderão a ganhar ou perder elétrons, como a gente viu no exemplo anterior. Uns tendem a ganhar e outros perdem. Mas como que eu vou saber qual que vai ganhar, qual que vai perder? Então, pegando aqui a camada de valência aqui das famílias, da família A, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, a gente pode ver que a família 1A, eu vou ter um elétron na camada de valência, 2A, 2 elétrons, 3A, 3 elétrons, e assim por diante, tá? Então, a gente percebe que a família 1, 2 e 3, lá da tabela periódica, eles vão tender
a perder elétrons, tá? É mais fácil para eles perder esses elétrons do que ganhar. E as famílias? Família 5, 6, 7A, o que é mais fácil? Eu ganhar esses elétrons, tá? Aí tem um intermediário aqui que eu vou comentar mais para frente, que é o que ele pode tanto perder e ganhar 4 elétrons, tá? Então, pegando aqui a tabela periódica, tá? Então, pegando a família 1, aqui essa família 1, metais alcalinos, eles têm a tendência, então, de perder um elétron para formar cátions de carga mais um. Por que eles perdem um elétron? Ele tem um elétron só na carga, na camada de valência, é mais fácil eles perderem esse elétron, né? Metais alcalinos terrosos. Nossa, eu perco essa setinha. Aqui, perdem 2 elétrons, formam cátions de carga mais 2. Família 13 aqui, é família do boro. Perdem 3 elétrons e formam cátions de carga mais 3. Aí que está agora a família do carbono, tá? Podem ceder ou receber 4 elétrons. E como que eu vou saber? A gente vai pelo caráter iônico, tá? Então, vocês viram aí nas aulas de tabela periódica, o caráter iônico, ele aumenta com o aumento do número atômico. Então, a gente pode ver que aqui nesse caso, o carbono e o silício, eles vão ter a tendência do quê? De ganhar elétrons, tá? Aí agora o germânio e o estânio. Bom, são intermediários. Agora o chumbo, ele tem a tendência de ganhar de perder 4 elétrons, tá? Perdão. Aí tem a família do nitrogênio, tá? Família 15. Recebem 3 elétrons e formam ânions de carga menos 3. Aí, família 16, ou os calcogênios, recebem 2 elétrons e formam ânions de carga menos 2. E por último, família 17 aqui, recebem 1 elétron e formam ânions de carga menos 1, ok? Então, resumindo o que eu falei até agora, átomos com menos de 4 elétrons na camada de valência vão ter a tendência de perder elétrons. Né? Vão ter tendência metálica e vão perder elétrons. Agora, átomos com mais de 4 elétrons na camada de valência vai ter tendência não metálica, então tendência de ganhar elétrons, tá? Então, falar de uma das primeiras tipos de ligação iônica, tá? Ligação iônica, também chamada de eletrovalente, ocorre entre átomos que doam e átomos que recebem elétrons, tá? Então, vamos lembrar aqui, o átomo que perde elétron, a gente denominou como cátion. E o átomo que ganha elétron, a gente denominou como ânion. Então, carga positiva e carga negativa, segundo as forças de atração eletrostática, se atraem, tá? Então, a ligação iônica se baseia na atração eletrostática, tá? E onde que eu vou saber como que eu vou ver que é uma ligação iônica? A ligação iônica ela ocorre entre metais mais ametais. Exemplo, potássio e flúor. Potássio é um metal e flúor um ametal. Então, se vocês forem lá fazer a distribuição eletrônica, vão perceber que o meu potássio, por estar também na minha família 1A, né, da minha família 1, o que tem na minha família 1? Um elétron na minha camada de valência. E o meu flúor está na família 17, ou antiga 7A. Tem 7 elétrons na minha camada de valência, tá? Então, é mais fácil. Então, o potássio ele tem a tendência de perder esse um elétron, então, doando
para o flúor. Então, o flúor tem a tendência de ganhar. Que quando um átomo perde elétron, ele vai ficar com carga positiva. Professor, Oi? você poderia explicar isso de uma outra maneira? Qual parte da... Dessa questão dos átomos e desse flúor? que perde elétron e... É isso? Isso. Ó, vamos lá. Nas aulas anteriores, o átomo em si, eu falei, segundo os modelos atômicos, o átomo, ele é neutro, tem carga neutra, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Então, em si, o átomo, né, total, ele é zero. Então, se eu falo aqui que o potássio, deixa eu apagar tudo aqui, tá? Acho que fica mais limpo. Aí, então, se eu falo que o potássio, o número atômico, lembra do número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons, tá? Então, se eu falo que o meu potássio, ele tem o número atômico 19, eu quero dizer que ele tem 19 elétrons. Por quê? Para um átomo nulo, número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o meu átomo ele perde um elétron tem carga negativa. Se meu átomo perde, vamos pensar assim, você tem no banco R$ 20. Você está com seu saldo ali positivo, mas ó, tá lá neutro ali, R$ 20. Se você faz uma compra de 30, você vai ter um saldo negativo. Então vamos pensar aqui, o meu átomo, ele é neutro, então se eu retiro uma carga negativa dele, ele vai ficar desequilibrado em relação em cargas. Então ele vai ficar com carga positiva. E se eu tenho o meu átomo neutro e jogo elétron nele, eu vou ter uma carga negativa a mais lá. Então, o meu átomo em si, ele vai ter carga negativa. Então, quando um átomo perde um elétron, ele vira um íon positivo, que a gente chama de cátions. E quando o meu átomo recebe elétrons, ele vira um íon negativo, né, de carga negativa, que a gente fala ânion. Ficou meio claro agora? Deu para entender? Sim, sim. Se não der, a gente tenta aí mais uma vez, tá? Não, entendi, sim. Então, perdeu elétron, fica positivo, ganhou elétron, fica negativo. Então, cargas opostas se atraem, tá? Pela atração eletrostática. Então, aqui no flúor, aqui no potássio, o potássio, ele tem carga zero. Se ele perdeu um elétron, ó, perdeu um elétron, ele vai ficar com carga mais. Cátion, carga mais um. O meu flúor, ele recebeu um elétron do meu potássio. Então, ele vai ter a carga menos um. Então, como que eu escrevo a minha fórmula iônica? É só ignorar aqui as cargas e juntar aqui. Aí eu tenho o meu cloreto de potássio, tá? Vou dar um outro exemplo. Cálcio e bromo. Vocês vão lá fazer a distribuição eletrônica, vão ver que o cálcio, quantos elétrons ele tem na sua na camada de valência? Camada de valência 4. 2 elétrons. Bromo. Qual foi a última camada que eu coloquei? 4. Quantos elétrons ele tem? 2 mais 5. 7 elétrons. Então, o meu cálcio, ele é mais fácil ele perder esses 2 elétrons, e o meu bromo, mais fácil receber um elétron. Para quê? Para ter, na sua última camada, 8 elétrons, tá? Então, isso gira em torno de estabilidade, tá? Aí vocês podem perceber que é necessário 2 átomos de bromo para um átomo de cálcio. Então, a nossa fórmula iônica vai ser cálcio Br2.
Eu vou explicar um macete de como que você constrói essa fórmula iônica. Dei aqui um exemplo de dois átomos genéricos, aleatório aqui. Então, átomo X e Y. Aí, meu átomo X tem essa distribuição eletrônica e o meu Y essa distribuição eletrônica. O que a gente pode ver? Primeiro passo, pegou lá o meu átomo, fez a distribuição eletrônica, vê quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência. No meu X, quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? Qual que é a minha camada de valência? 3, né? Então, quantos elétrons? 2. No meu átomo Y, qual que foi a minha última camada que eu comecei a fazer? Não foi o 2? E quantos elétrons eu tenho na minha camada 2? 5 elétrons. Então, para ter 8, estabilidade 8, o X perde 2 elétrons e o Y, para ter 8, precisa ganhar 3 elétrons. Então, vejam que se o meu átomo X perde 2 elétrons, ele fica com carga 2 mais. Perdeu carga negativa. Ficou positiva. Quanto positivo? Não perdeu 2 elétrons? Então, carga 2 mais. Y, ele tem a tendência de ganhar 3 elétrons. Então, ele ganhou carga negativa para ele. Ele vai ficar mais negativo. Quanto negativo? 3 elétrons, tá? E como que eu monto a minha fórmula iônica? Regra do escorrega. Eu nem sei se chama isso, mas agora vai chamar. Regra do escorrega. Você vai pegar o número, vai escorregar em cruz. Então, o 2 do X vai para o Y e o 3 do Y escorrega em cruz aqui para o X. Então, a minha fórmula iônica desse átomo genéricos aqui que eu dei vai ser X3Y2. O exemplo do cálcio do bromo anterior. O cálcio ele não perde 2 elétrons, então ele vai ficar com carga 2 mais. O meu bromo ele não tem a tendência de ganhar 1 elétron. Bromo carga menos 1. Como que eu vou saber minha fórmula? Nossa, que dificuldade de escrever. Minha fórmula iônica. Vamos escorregar aqui, ó. Perceba que eu só estou escorregando o número e não a carga. É apenas o número. Então, o meu bromo vai ser 2 e o 1 aqui, ó, vai para o cálcio. Cálcio CaBr2, tá? Então, esse é um macete para vocês descobrirem a fórmula iônica, né? Uma fórmula de uma certa substância. Tem vários exercícios, às vezes, que pedem. Aí o cara só dá o número atômico. Aí o que você faz? Distribuição eletrônica, ver qual que é a minha camada de valência, quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência, ver se o meu átomo perde ou ganha elétrons, e nisso é só fazer a regra do escorrega, tá? Não tem erro. E quais as características físicas dos meus compostos iônicos? São sólidos em temperatura ambiente, só lembrar do sal, nosso sal de cozinha. São duros, quebradiços e geralmente transparentes. Possuem altos pontos de fusão e ebulição. E são mal condutores no estado sólido. Porém, em solução aquosa ou fundidos, conduzem a corrente elétrica, tá? Um outro tipo de ligação que a gente tem, que a química tem, é a ligação covalente, tá? A ligação covalente, também chamada de ligação molecular, são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons, tá? A gente viu que na ligação iônica, um átomo perde e o outro ganha. Aqui não, aqui há um compartilhamento, ou aqui não há uma perda e nem um ganho de elétrons. E onde que eu vou encontrar minhas ligações covalentes? Entre ametais, ok? Então, ametais mais ametais e hidrogênio mais ametais. A água que a gente aí toma é uma ligação covalente, tá? Vejam aqui, hidrogênio ligado a um ametal, o oxigênio. Veja que o oxigênio ele tem 6 elétrons
Ai, minha garganta. 6 elétrons na camada de valência. Então, e o hidrogênio tem apenas um. Então, há um compartilhamento, esses traços aqui significam compartilhamento de elétrons e formando uma molécula nula, ou seja, não há perda e nem ganho de elétrons, tá? Aí a gente tem, ali era a ligação covalente normal. Agora a gente tem uma ligação covalente dativa. Talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas também não é impossível, mas vamos com calma. Também chamada de ligação coordenada, ela ocorre quando um dos átomos apresenta o seu octeto completo, ou seja, um átomo apresenta os 8 elétrons na camada de valência, e o outro, para completar sua estabilidade eletrônica, ele precisa de um ou mais pares eletrônicos. Vamos pegar o exemplo do dióxido de enxofre, SO2. Se vocês forem ver lá na tabela periódica, o enxofre e o oxigênio eles estão na mesma família. Então, ambos possuem 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, ambos precisam ganhar 2 elétrons para estabilizar. Então, isso aqui que eu estou fazendo chama estrutura de Lewis. Né? Então, você escreve o símbolo e você coloca pontinhos simbolizando os elétrons. Então, o meu enxofre ele tem 6 elétrons, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu oxigênio tem 6 elétrons também. Não sei se fica visível, não sei se vocês estão vendo esses pontinhos. Tá? Então, meu enxofre e meu oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E precisam de 2 para completar 8. Então, o que acontece aqui? Há um compartilhamento de elétrons aqui. Então, vamos contar agora do enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tanto os elétrons do enxofre e tanto os elétrons do oxigênio estão compartilhados, tá? Mas eu dei o exemplo de dióxido de enxofre. Então, tem mais um oxigênio. Então, como eu acrescento mais um oxigênio aqui, que se meu enxofre já tem 8 na camada de valência. Então, se eu colocar aqui mais um oxigênio, vamos lá, mais 6. Aqui já tem 8. Como que eu faço essa ligação? Vou compartilhar o meu enxofre, vai ficar com 10 elétrons? Não. Aí que entra a ligação dativa. A dativa, como eu disse, quando um átomo já apresenta 8 e o outro precisa completar a estabilidade, no caso o oxigênio, o que acontece? Os elétrons, outra imagem aqui, os elétrons do enxofre, só os elétrons do enxofre vai participar dessa ligação. Por que os elétrons do oxigênio não vai participar? Porque se ele participar desse compartilhamento de elétrons, o enxofre vai ficar com 10 elétrons. Então, apenas só o enxofre vai participar dessa compartilhamento de elétrons. Aqui, ok, ó, o SO aqui, ó, tem 8 oxigênio, enxofre é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o oxigênio precisa de mais 2 para estabilizar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que esses elétrons aqui é só do enxofre. E como que a gente representa a ligação dativa? Por uma seta. Uma seta dirigida para o átomo que se beneficia dos elétrons. No caso, o oxigênio. Então, uma seta apontada para ele. E se eu quiser colocar mais um oxigênio no enxofre? O trióxido de enxofre. Mesma coisa. Aqui a gente não viu que já tem 8 elétrons, tanto o enxofre quanto o oxigênio? Se eu acrescentar mais um oxigênio, eu vou fazer ligação dativa. E se eu adicionar mais um outro oxigênio, dativa também, tá? Ou seja, ligação dativa é o compartilhamento de elétrons de apenas um átomo, tá?
Diferente da ligação covalente normal, que é o compartilhamento dos dois átomos, tá? Aí, a gente vai ver também a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá? O que essa teoria diz para a gente? Ela busca, né, deduzir a geometria molecular de um composto por meio de uma repulsão eletrostática dos elétrons da camada de valência. Então, vamos pegar um átomo genérico A aqui e vamos ver o arranjo geométrico de acordo com os pares de elétrons. Aqui, veja que o meu átomo A, ele tem dois pares de elétrons. Dois pares. Dois pares. Dois pares, vou ter geometria linear. Se eu colocar mais um par de elétrons, vejam que muda a minha geometria. Por quê? Por causa da repulsão desses elétrons, eles vão se reorganizar de uma geometria diferente. Então, coloquei. Agora eu tenho 3. Então, veja que agora é triangular. Se eu colocar mais um, 4 pares de elétron, tetraédrico. 5 pares de elétron, bipirâmide triagonal. E 6 pares de elétron, octaédrico. Então, como eu disse, essa teoria ela vai tentar explicar a geometria das moléculas, tá? Então, vamos ver aqui. Geometria molecular. Essa tabela, ela vai nos explicar que, de acordo com os números, o número de pares de elétrons que eu tenho na minha molécula, eu vou mudando a minha geometria. Exemplo aqui, ó. Então, aqui eu tenho o número de pares de elétrons, a minha geometria esperada, a forma dessa minha geometria, da molécula, e exemplos de moléculas que possuem essas geometrias. Então, vamos pegar aqui. 2 pares de elétrons. Tenho 2 pares de elétrons. Ah, aqui tem um negócio também. Ligantes e livres. Vou explicar também, ó. Vou pegar aqui o exemplo CO2. Carbono. Vocês vão lá fazer a distribuição eletrônica. Vai ver que o carbono tem 2 pares. 2 pares de elétrons. Se eu ligar ligantes, se eu ligar esses 2 pares, exemplo, o oxigênio, a minha geometria esperada é linear, ao exemplo aqui. Vamos pegar outra aqui, agora com 3. Ao exemplo do SO3, do exemplo anterior. Meu SO3 vai ter, então, sendo 3 ligantes, triagonal plana. E se eu tenho 3 pares, apenas 2 ligantes e eu tenho um par livre? Exemplo, o SO2. O SO2 que a gente viu, ela tem o quê? Uma geometria angular. Aqui temos, então, 2 ligantes, certo? E um par livre. Olha como que fica, então. Tudo isso por causa da repulsão dos elétrons, tá? Aí você vai lá ver lá, total de pares, 4 elétrons. CH4. Qual que vai ser minha molécula? Minha geometria? Dessa fórmula, tetraédrica. Sendo que 4 são ligantes, ou seja, CH4. E se eu tenho 4 pares, 3 ligantes, um livre, piramidal. 4 pares sendo 2 ligantes, 2 livres, angular. Exemplo aqui, ó, nossa água, tá? Nossa água, ela é geometria angular. Aí assim vai, 5 elétrons, 5 ligantes. Então essa tabela nos mostra que, de acordo com os números de pares de elétrons que eu vou ter na minha molécula, eu vou alterar a minha geometria. Então, essa tabela ela ajuda bastante na hora de fazer os exercícios. Então, de acordo com o tempo que vocês vão fazendo exercício, vão vendo mais moléculas, vocês vão
lembrando, tá? E fica mais fácil de entender, tá? Aí depois também a gente pode fazer uns exercícios junto. A gente marca uma monitoria se precisar, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Então, tendo a geometria, falar de polaridade da ligação. O que eu vou falar da polaridade? Dada uma ligação covalente. Exemplo, A e B. Podemos ter dois casos. A e B apresentam a mesma eletronegatividade, então a ligação é chamada de covalente apolar. A significa não, então não possui polos, tá? Não polar. Por quê? Porque o átomo A e o meu átomo B têm a mesma eletronegatividade. Eu não tenho uma diferença de polos, né? Uma diferença de potencial. Exemplo, F2, né? Meu flúor com flúor, mesma eletronegatividade. Meu oxigênio, O2, C2. Então, são moléculas apolares, ou seja, não possuem polos. E meu outro caso é que tem eletronegatividade diferente. Então aí eu vou chamar de covalente polar, ou seja, possui polos. Exemplo, HF. O H tem uma eletronegatividade e o flúor uma outra eletronegatividade. Então há uma diferença de eletronegatividade. Tendo uma diferença, eu tenho a presença de polos, tá? Polo positivo, polo negativo. Porque uns tendem a receber, como vocês viram na aula de tabela periódica, uns elementos tendem a receber e outros a doar elétrons, tá? Então, me perdi aqui. Aí falar de forças intermoleculares, tá? Então, entre as moléculas podem aparecer os seguintes tipos de força, tá? A atração gravitacional, mas nesse caso ela vai ser desprezível porque a gente está tratando de átomos, né? Massa muito pequena. E forças de Van der Waals, né? É o que a gente vai ver. Então, a primeira força de Van der Waals vai ser a força entre dipolos permanentes, tá? Ou FDP. Não estou xingando ninguém, tá? É o nome da força, por favor, não me entendam mal. Então, força de dipolo permanente. E onde que a gente vai encontrar essa força de dipolo permanente? Em moléculas polares, né? Ou seja, moléculas que possuem polos, né? Diferença de eletronegatividade. Exemplo, o HCl. Então, vamos pegar aqui o HCl. Vejam que ao redor do cloro há um acúmulo de elétrons. Então, o que acarreta a formação de um polo negativo, simbolizado pela essa letra grega delta. Então, delta menos significa polo negativo e delta mais polo positivo. Não falei que moléculas polares têm a presença de polos? Então, cloro, por ser mais eletronegativo, vai puxar os elétrons mais para ele aqui, né? Ele é mais egoísta, vai puxar os elétrons mais para ele. Então, vou ter mais presença de elétrons do cloro. Então, polo negativo, o hidrogênio, por ter o cloro ter roubado o elétron dele, carga positiva. Aí, o que acontece nessa força de polo permanente? Já que temos a presença de polos, a molécula de HCl, então, ela é constituída por um dipolo, certo? Dois polos, dipolo. E com isso, ao entrar em contato com outras moléculas de HCl vizinha, como que vai ser a atração? A atração vai ocorrer entre polos contrários, né? Ou seja, eu tenho aqui positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, eles vão se atrair
com as extremidades contrárias, tá? Que a gente já viu, positivo atrai negativo, tá? Então, essa força, ela é muito forte de atração. Outro tipo de força vai ser as forças de dipolo induzido, ou dispersão de London, tá? Então, esse tipo de força, onde vocês vão ver essa força? Em substâncias apolares, né? Ou seja, substâncias que não possuem polos. Como a gente acabou de ver lá do polo negativo, positivo e negativo, aqui não, eles não têm polo. Por quê? Porque não tem a diferença de eletronegatividade, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo da molécula I2, do iodo. O I ligado com I, não tem eletronegatividade. Então o que acontece aqui nessas forças? Vejam que as moléculas apolares, ao se aproximarem, há uma repulsão elétrica, né? Então os elétrons há uma repulsão entre os elétrons que acumula em uma determinada região da eletrosfera. Então, aqui leva uma polarização, ó, olha aqui, ó, uma polarização momentânea, ou seja, criando então um polo negativo e um polo positivo. Qual que é a diferença então do dipolo induzido do dipolo permanente? Permanente, o próprio nome diz, é permanente. Agora aqui não, o induzido ele é momentâneo, ele é criado para que haja uma atração. Querem um exemplo de força de polo induzido e vocês não sabiam? As patas da lagartixa. Você já deve ter perguntado que raio esse ser consegue desafiar as leis da física, né? Então, o que acontece aqui? É um exemplo de dipolo induzido. As patas delas têm milhares de pelos. Então, vamos supor, a minha lagartixa ela vai subir pela parede. Então, quando ela dá o primeiro passo, há um deslocamento de elétrons da pata da lagartixa com os elétrons da parede. Então, formando uma atração intermolecular, tá? Que mantém ela grudada na parede. Já virou o filme do Homem-Aranha, o antigo? Que quando o cara lá é picado pela aranha, ele olha lá as mãos e tá lá um monte de pelinho nos dedos. Uhum. Então, é basicamente isso, tá? Que para que ele consiga escalar, há uma dipolo induzido. Lembre, então, que esse tipo de força ela é um pouco mais fraca em comparação com o dipolo permanente. Imagine se fosse um tipo de força forte. A lagartixa não ia conseguir se mover na parede, ela ia ficar grudada lá. Então, lembre que para que ela tenha mobilidade, tem que ter uma força mais fraca, tá? E o outro tipo de força é a ligação de hidrogênio. Então, é uma força entre dipolos permanente anormalmente elevada. Condições para que haja essa ligação: átomos pequenos e bastante eletronegativo, ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio, par de elétrons não compartilhados, e, é claro, se chama ligação de hidrogênio, tem que ter o hidrogênio ligado a esse átomo. Então, basicamente, ligação de hidrogênio vai ser o meu hidrogênio ligado no flúor, no oxigênio e no nitrogênio. Aí o HCl, ele é uma ligação de hidrogênio? Não, não é. Porque ele não atende a essas condições. Então, os átomos que a gente vai considerar ligação de hidrogênio é só hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, né? FON. Só lembrar do FON. Exemplos. Na própria água, há uma ligação de hidrogênio. Hidrogênio ligado a oxigênio. HF, hidreto de flúor.
a hidrogênio ligado no flúor. E nossa amônia, para quem gosta de descolorir cabelo, é uma ligação de hidrogênio, tá? E como eu disse, né, o dipolo, então, entre as forças aqui, o tom dipolo induzido vai ser a minha interação mais fraca, né? Só lembrar da lagartixa, que ela precisa andar pela parede, então ela tem que ser uma interação mais fraca. Dipolo permanente, uma força intermediária, e a ligação de hidrogênio vai ser a nossa força mais forte, tá? Aqui, pessoal, é mais por curiosidade, tensão superficial. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas é bom, legal por curiosidade saber, tá? Eu vou explicar dando exemplo. Vamos pegar aqui uma gota d'água. Aqui saindo na torneira, uma gota d'água. O que a gente vê, então? As moléculas situadas aqui no interior do líquido, né, no caso a água, elas são atraídas por todas as direções, para cima, para baixo, para o lado. Né? Então, são atraídas pelas moléculas vizinhas. Vejam que os átomos da superfície, aqui da superfície da gota, qual que é o tipo de atração que ela está sofrendo? Dos lados, né, lateral e inferior, ó, dos lados inferior, lado inferior. E isso, essa força para o lado e para baixo, né, cria a tensão superficial. Então, o que faz essa tensão superficial? Faz com que o líquido comporte-se como uma película elástica, né? Então, exemplo, não sei se vocês já viram, perceberam, em rios, lagos, aranhas ou outros tipos de insetos que andam sobre a água. O que isso significa? Que eles não romperam, né, não quebraram essa tensão superficial, né, essa película que tem na água. Olha só, em espírito de Jogos Olímpicos, uma foto de um nadador que ele ainda não quebrou essa película da água. Parece um alienígena, né? Olha que bacana. Parece que ele tá parece que não tá em água, parece que ele tá tipo uma gosma, não é? Mas é água. Ele só não quebrou essa tensão superficial da água. Né? Então, os líquidos, ele tem essa tensão superficial. Mesma coisa pegar um alfinete, pega um alfinete, uma agulha, pega numa bacia de água, coloca bem cuidadosamente, bem leve, em cima da água, bem devagar. Se você jogar o alfinete, você vai ver que pelo alfinete ser mais denso que a água, ele vai afundar. Mas se você colocar tranquilamente lá, sereno, você vai ver que o alfinete ele não vai quebrar essa tensão superficial. Ele vai ficar boiando. Basicamente, igual esse inseto, tá? Então, por terminar, ligação metálica, rock and roll. O próprio nome já diz, ligação metálica é ligação entre metais, tá? Então, os metais, né, os elementos metálicos, eles se agrupam de modo a formar arranjos cristalinos definidos, que é basicamente aqui dessa imagem, tá? Vamos interpretar isso. Os metais, a gente sabe que os metais, eles possuem poucos elétrons na camada de valência, ou seja, eles são eletropositivos, têm a tendência de perder esses elétrons. Então, os átomos que perdem os elétrons transformam-se em cátions, tá? Sendo que os elétrons ficam de uma forma que tenha certa mobilidade ou movimentação aqui, nessa estrutura. Só que eles não se desprendem. Por quê? Porque eles são atraídos de novo por esses cátions. Então, os metais, eles são formados por aglomerados de átomos, nêutrons e cátions, que estão circundados por um mar de elétrons, que funciona como uma ligação metálica que mantém os átomos do metal unidos. Então, isso aqui é algo constante que está acontecendo. Tem aqui o meu átomo nêutron. Como ele é metal, ele tem a tendência de perder elétrons, ele vai perder esses elétrons. Então, ele vai ficar ali rodeando.
Só que ele vai ficar ali rodeando por quê? Por que ele não sai livre, se desprende? Porque ele é atraído de novo pelos cátions. O mesmo cara que perdeu, e depois ele volta de novo, formando átomo neutro, tá? Então aqui eu tenho, na minha ligação metálica, cátions, átomos neutros e elétrons livres, tá? Se movimentando. E por fim, da aula de hoje, falar de ligas metálicas, tá? Então, o que é uma liga metálica? Mistura de dois ou mais metais. A liga metálica ela pode incluir semimetais ou ametais, mas sempre predominância dos metais, tá? Exemplo, a nossa medalha de ouro, medalha de bronze. Então, o que tem aqui? Vamos supor que é medalha de ouro 18 quilates. O meu ouro, ele é uma liga metálica. O que ele é constituído? 75% de ouro e 25% de prata ou cobre. O meu bronze, ele é constituído com o quê? Constituído por cobre e estanho. O aço inoxidado que a gente usa no nosso dia a dia, tanto para cozinha, na casa, etc. O meu aço inoxidado é o quê? Ferro, carbono, níquel e cromo, né? Então, vocês podem ver que os metais, né, têm essa ampla diversidade, por causa que eu já expliquei ali anterior, das ligações metálicas, está relacionada a essas propriedades, tá? Que eu expliquei. Então, capacidade de conduzir calor e eletricidade, por causa do quê? Por causa dos elétrons livres que eu falei, tá? Maleabilidade, podem se transformar em chapas e lâminas bem finas. A ductibilidade pode se transformar em fios, né, com fios de cobre, etc. E entre outras, tá? Então, na aula de hoje, é basicamente isso, tá, pessoal? Então, resumão de tudo que eu falei até agora. Átomos se ligam para adquirir maior estabilidade química. A regra do octeto é uma teoria para determinar quando um átomo se torna estável, ou seja, 8 elétrons. Segundo a regra do octeto, um átomo se estabiliza ao ter 8 elétrons na camada de valência ou adquirir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, mais próximo da tabela. Né? Ou seja, o exemplo do hélio, né? Que ele tem 2 elétrons. Então, T8 ou ter a mesma configuração eletrônica da tabela, dos gases nobres da tabela periódica. Outra, ligação iônica ocorre quando um átomo doa e o outro ganha elétrons, tá? Então, doa elétrons para o outro. A ligação covalente, ela ocorre quando átomos compartilham pares de elétrons e, por fim, elétrons livres mantêm íons metálicos unidos na ligação metálica, de acordo com a teoria do mar de elétrons, tá? Então, na aula de hoje foi basicamente isso, tá? Ligação química, então a gente aprendeu ligação química, geometria, tipos de força, tá? Depois eu preparo uma lista, tá? Mas também a gente pode fazer, como a gente vai ter um grupo de WhatsApp agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer indo junto, sabe? Até combinar um dia, se vocês quiserem, tá? Tá, então você faz esse grupo? Faço sim. Eu vou passar meu número aqui no chat, então. Beleza. Aí você me coloca. Aí você faz esse grupo aí para quem se interessar. A gente pode então deixar para tirar dúvidas online, tá? Aí você faz esse grupo aí. Aí qualquer dúvida, mesmo que passou 2 meses e você está com dúvida da primeira aula, chama, porque vocês precisam não ter dúvida para
para poder entender as matérias seguintes, né? Os conteúdos seguintes. Então, não fiquem com dúvida, tá? Pode. Aí, se você tem vergonha, pode me chamar no privado, tá? Tá com vergonha de mandar no grupo. Enfim, fiquem à vontade e não precisa ter medo, não, tá? Então, acho deu tempo, hein? Tentei fazer uma aula também mais light, por causa que, como ontem não teve aula, a gente perdeu uma hora aí, né? Então, tentei correr com o negócio. E às vezes a gente correr com o conteúdo, às vezes pode deixar atropelar as coisas, tá? Então, se ficou alguma coisa, pode perguntar, viu? Às vezes é difícil entender mesmo. A gente fica zoando, mas é bonita a química, mas precisa sentar na cadeira e aprender o negócio, tá? Uma hora vai, tá? Hoje foi esse meu dia. Oi? Hoje eu peguei para estudar química. Oh, meu Deus do céu. Mas é Mas gostoso. é bom. Não, aí você vai relacionando a química com o seu dia a dia, né? Então eu tento, nas minhas aulas, trazer um pouquinho aí do dia a dia de vocês, né? Como você viu lá dos Jogos Olímpicos, eu não tô assistindo, né? Mas para quem assiste, viu lá o nadador, né? Da tensão superficial, das medalhas. Então tá no nosso dia a dia, querendo ou não. Eu vou cozinhar aqui, tô lá usando aço inoxidável. Então tá presente no nosso dia a dia. Mas só basta entender. Os conhecimentos às vezes estão tá na nossa cabeça, a gente não consegue relacionar, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa pode mandar mensagem. Então é isso. Agora eu vou assistir uma série. Brincadeira, preciso se preparar mais aula ainda. Semana que vem, pessoal, então vai ser eu também de novo que vai dar aula, tá? Semana que vem também a gente já começa com uns cálculos aí, tá? Para quem tem dificuldade em matemática, é bom você também já vendo algumas coisas aí. Às vezes as pessoas não gostam de química por ter dificuldade em cálculo, tá? Então, não gosta de física porque tem conta. Então, o problema é a matemática, viu? Às vezes é a matemática. Mas semana que vem já vou preparando vocês que vai ter uns cálculos aí pra gente fazer. Mas fica tranquilo que eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso, tá? Então é isso, pessoal. Estão liberados na aula de química de hoje. Tá? Obrigadão pela participação de vocês. É bom ver um rosto aí. Pelo menos alguém hoje, pelo menos alguém hoje abriu a câmera. Então é isso, tá, pessoal? Obrigadão, viu, pela atenção. Valeu, Lucas, também. E é É isso. isso, professor. Obrigado a você. Eu que agradeço. Cria aí o grupo aí, a gente conversa, beleza? Obrigadão, gente. Eu vou sair, tá? Beijo no coração de vocês.